FDCI, superior em tudo. Que veremos aqui hoje irá reproduzir o que já tratamos em sala de aula. Vocês foram alcançados por essa reforma legislativa justamente quando ela estava acontecendo e quando nós estávamos tratando especificamente do tema prisão e liberdade. Tivemos que voltar um pouquinho no programa, o que não implicou em atraso no nosso cronograma, mas havíamos acabado ou estávamos terminando de estudar a prisão à luz da regra anterior, ainda atual, pois a nova lei entra em vigor exatamente daqui a uma semana. E quando havíamos acabado de tratar do tema, ocorreu essa inovação trazida pela Lei 12.403. Os meus alunos de 2009, que atualmente estão no quinto ano, tratamos esse tema em 2009, quando estavam no terceiro ano, no processo 1, prisão e liberdade. À época eu tive a oportunidade de falar para vocês que o processo penal ele passava por uma profunda transformação. Uma transformação que originalmente era prevista de ocorrer, a exemplo do que ocorreu com o novo Código Civil, com a edição de um novo código em 2002, e a exemplo do que está na iminência de ocorrer com o processo civil, com a edição de um novo código, que está aí às vésperas, né? Está no forno, quase pronto. E, originalmente, o projeto enviado ao Congresso no ano de 2001 previa isso também, um novo Código de Processo Penal. Justamente porque o processo penal, o nosso código atual, que podemos dizer hoje que se trata de uma verdadeira colcha de retalhos, tanto que já foi emendado, ele foi editado na forma de um decreto-lei à época em que se vivia uma conjuntura social e jurídica completamente diferente da atual. O Código foi editado em 1941, vivíamos na época de uma ditadura, do Estado Novo. Então era um código autoritário que priorizava o coletivo sobre o individual. Com o advento da Constituição de 88, uma carta política extremamente liberal, foram consagrados, especificamente sistematizados em toda a Constituição, mas consagrados especificamente no artigo 5º, uma série de direitos e garantias que priorizam o individual sobre o coletivo, priorizam os valores e garantias individuais. E esses princípios se chocavam e muito com a legislação então vigente. Daí porque tivemos a oportunidade de dizer para vocês que muitos dispositivos do Código de Processo Penal não teriam sido recepcionados pela nova Constituição. Lembra daquela diferença que nós tratamos de um dispositivo legal ser considerado inconstitucional ou não recepcionados? Inconstitucional quando é posterior à Constituição, com ela se choca. E não recepcionados quando a legislação já vigente não se adequa com uma nova realidade, com esses valores, esses princípios que foram consagrados pela Constituição. E um dos valores fundamentais tratados por este artigo 5º em diversos momentos é o direito à liberdade. A liberdade passa a ser tida como regra. A prisão é uma medida de exceção. Isso era foi sempre sustentado pela dogmática, pelos doutrinadores, porém, não havia a contemplação, à exceção dos próprios princípios constitucionais, como a presunção de não culpabilidade, devido ao processo legal, entre outros, a legislação ordinária, quer seja codificada, quer seja numa legislação extravagante, em momento algum contemplava essa liberdade como regra. Em momento algum trazia de forma expressa que a prisão somente poderia se dar em último caso. Isso era um entendimento pacífico na doutrina, contemplado pela jurisprudência, que tratava a prisão como medida de exceção, mas em momento algum a legislação de forma expressa, à margem dos princípios já tratados, dispunha. E foi essa uma das inovações, uma das muitas que nós vamos tratar
esse debate hoje, agora pela manhã e também à noite. E de forma que nós dividimos esse tema em três, nós na realidade o professor Isaías dividiu em três painéis distintos. Primeiro, a prisão processual, as inovações trazidas pela Lei 2.403 no tocante à prisão processual. No segundo tópico, a prisão domiciliar e medidas cautelares diversas da prisão. E no terceiro tópico, a liberdade provisória com fiança e liberdade provisória sem fiança. É lógico que esses temas, eles se misturam. É difícil dissociar uma questão da outra. É difícil falar de prisão sem, ao mesmo tempo, contemplar a medida que ela impugna, que é a liberdade. Mas vamos tentar traçar esses painéis de forma distinta. E no final, nós passaremos ao entrelaçamento entre os três tópicos, com os debates e a participação de vocês. Correto? Bem, então, como falei, a prisão sempre foi tratada como medida de exceção, assim contemplada pela doutrina, pela jurisprudência, só que, com o advento da Lei 2.403, que entrará em vigor na próxima segunda-feira, pela primeira vez, o legislador de forma expressa trata a prisão como medida de exceção. E assim o faz no artigo 282, parágrafo 4º, onde, ao falar sobre medidas cautelares, é por isso que eu falei que é difícil falar de um tema sem falar de outro, né? Me desculpa o palestrante quando invadiu um pouquinho o seu tema. Ao falar sobre as medidas cautelares, ele dispõe que elas podem ser acumuladas. O que seriam então medidas cautelares? Medidas que visam substituir a prisão. A prisão é o último caso, ela não tem que ser vista agora expressamente como última raça, última forma de resolver uma situação de conflito, já que ela só pode ser utilizada em último caso, é preciso que eu crie medidas que possam substituí-la. Medidas que também com caráter cautelar, também visando prevenir a prática de infrações, também visando garantir a ordem pública, conveniência da instrução, assegurar a aplicação da lei, ou seja, sem perder o seu aspecto cautelar, substitua a prisão. E assim surgiram as medidas cautelares diversas da prisão, que podem, consoante disposição legal expressa também, ser impostas isolada ou cumulativamente. Ou, aí vem o parágrafo 4º, em último caso, decretada a prisão preventiva. Ou seja, o parágrafo 4º diz que, atendendo ao caráter cautelar da medida, o juiz pode impor a medida cautelar, substituí-la, acumulá-la, ou seja, 2, 3, 4, 5, sejam quantas forem. Inclusive é uma coisa que eu gostaria mais tarde de passar para o debate também, relativa a essas medidas cautelares. Será que aquele rol do artigo 319 seria exaustivo ou seria meramente exemplificativo? E no parágrafo 4º, o legislador diz, em último caso, decretar a prisão preventiva. Ou seja, pela primeira vez, a legislação extravagante, seja codificada, seja extracódigo, trata a prisão se referindo a ela dessa forma, em último caso. Ou seja, aquilo que já era sustentado, aquilo que já era reconhecido e admitido, passa a constar em um texto expresso de lei. E no segundo momento, que também trata a prisão dessa forma, é no artigo 310, inciso 2. No artigo 310, completamente modificado em relação à redação anterior, nós já vimos isso. Alguns artigos tiveram uma modificação semântica ou talvez uma adequação um pouco mais técnica, outros foram completamente modificados. O 310, anteriormente, tratava sobre liberdade provisória, na hipótese de ausência de requisito de preventiva ou de fato praticado sob o abrigo de uma excludente de ilicitude, e agora trata das providências que deverá o juiz adotar ao receber o auto de prisão em flagrante. E no inciso 2, justamente uma das situações uma das precauções ou decisões que poderá ser adotada pelo juiz é substituir a prisão por uma medida cautelar diversa da prisão, ou então converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Nós vamos ver daqui a pouquinho que, com a reforma, desaparece a prisão em flagrante enquanto modalidade de liberdade, enquanto modalidade de prisão processual. Repito, já falei para os meus alunos do terceiro período, não desapareceu a prisão.